Olá pessoal, Anderson Sampaio, diretoria da direita, tudo jóia? Bom, hoje uma notícia urgente, se é que a gente pode falar assim, brincadeira, mas vamos falar de Wilson Witzel, que tomou uma lavada na Alerj, né? E eu estou trazendo hoje uma análise, na verdade, os principais pontos que eu identifiquei do discurso do Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral da ONU. Bom, pessoal, notícia urgente, quentinha. Muitos já devem estar acompanhando, porque hoje em dia, graças a Deus, as notícias aparecem na nossa cara, com os nossos celulares e tudo mais. Mas o Wilson Witzel, que eu já havia falado que estava em maus lençóis, está em péssimos lençóis agora. Agora há pouco, ele teve o pedido, né, de processo por crime de responsabilidade na Alerj julgado, né, na verdade julgado, votado pelos deputados e levou uma lavada. Tá? Foram 69 votos a 0, 69, né, o famoso 69 a 0, para que sim, que ele possa ser processado, para que o processo possa seguir por crime de responsabilidade. Com isso, ele que já estava afastado, agora oficialmente terá que se defender e terá um prazo para isso. Eu falei de 69 só fazendo uma analogia, óbvio que não foi prazeroso para ele. 69, quando a gente fala fazendo analogia ao sexo, é prazeroso, né, gente? Porque existe uma reciprocidade na coisa. Para o Wilson Witzel não teve nenhuma reciprocidade. Foi no seco, foi no duro, foi no zero, né? Ele tomou 69 no zero. E agora, enfim, se as possibilidades dele voltar à cadeira do governo do estado do Rio de Janeiro já tendiam a zero, agora, gente, sinceramente, do jeito que foi, será zero. Por quê? Qual o próximo passo? Agora será formado um tribunal misto, né, para julgar o crime de responsabilidade de Wilson Witzel, onde você tem, de um lado, desembargadores, então serão 5 desembargadores a serem escolhidos, existe todo um rito para isso acontecer, e do outro lado, a parte política, outros 5 deputados que também serão eleitos. E isso forma, então, o tribunal dele com 10 pessoas. E aí tem todo um processo, se não me engano, são 120 dias a partir daí para que o processo seja concluído. E até então, o Wilson Witzel, que já estava afastado, permanecerá afastado das suas funções. Por experiência no Brasil, ninguém que é afastado da cadeira do Executivo volta a sentar na cadeira do Executivo. Então, praticamente são favas contadas. Wilson Witzel, que tinha até aspirações presidenciais, pode ir tirando o cavalinho da chuva. 2022 não poderá concorrer, quase que certo que não poderá concorrer a nenhum cargo, muito menos a cadeira presidencial, né? E isso eu acho que é só o princípio, gente. Tem muita coisa acontecendo, tem outros processos de impeachment em outros governos, em outros estados. Óbvio que as investigações da Polícia Federal estão avançando. Temos algumas coisas talvez acontecendo para São Paulo, vamos ver, né? Eu acho que se o nosso governador do estado de São Paulo, João Dória, também incorrer em crimes, como já tivemos alguns indícios disso, né? De compras de aventais superfaturados, que aí depois ele cancela, porque nem de empresas idôneas eram, enfim, vários outros indícios, os indícios da China com os respiradores, num patamar nunca antes visto, na casa de 5 vezes mais o valor normal de mercado. Enfim, vamos ver, né? De sonhar também se vive, né? E isso seria um sonho realizado. João Dória sendo empichado aqui em São Paulo seria um sonho realizado. Mas vamos aguardar, né? Porque não podemos contar com o ovo dentro da galinha. É isso. Então, fechado, Wilson Witzel.
não vou te desejar boa sorte porque eu acho que você não merece essa sorte. Então, defenda-se. E se realmente você é inocente, que consiga comprovar. Pouco provável que isso vai acontecer. Voltando a falar do nosso presidente, gente, na ONU, por que eu esperei até hoje, né, para falarmos? Ontem todo mundo já veio um monte de gente falar, um monte de coisa, os esquerdistas então falando que ele é o pior presidente. Eu vi um comentário da Vera Playmobil falando que ele já tinha passado vergonha em 2019 e passou vergonha maior agora em 2020, que nunca tivemos uma representação tão ruim assim na ONU. Enfim, é o papel deles, né? É o papel deles tentar distorcer os fatos, tentar cobrir o sol com a peneira para não perder a narrativa. E o nosso papel é muito pelo contrário, é mostrar a verdade. É mostrar o que o nosso presidente está fazendo. Ele é perfeito? Não, ninguém é. Ninguém é perfeito. Ele vai ter erros. Já cometeu alguns? Com certeza. Cometerá novos ao longo de mais 2 anos e pouco ainda de mandato, deste mandato, e de mais 4 depois no segundo mandato. Certamente cometerá. Mas, de longe, gente, nós estamos tendo o melhor presidente que o Brasil poderia ter nas últimas décadas. Tá? E colocando no chinelo Fernando Henrique Cardoso, que nós achávamos que era o grande salvador do Brasil. Né? Então vamos lá. Eu destaquei alguns pontos que eu achei muito importante para nós podermos falar aqui, tentar analisar e combater a mentira dos esquerdofrênicos, né? Como eu venho chamando essa patotinha aí desde ontem, né? Eu achei um termo que me definiu melhor. Esquerdofrênico, acho que é o que melhor define. Primeiro ponto, ele já começou colocando o pé no peito de todo mundo, né, desses jornalistas, né? Onde ele reforçou que no início da pandemia, isso falando sobre pandemia, né? Ele falou primeiro que o Covid tomou a cena de 2020, né? Hoje, tudo que aconteceu em todos os países teve a pauta do Covid-19. E ele disse que ele sempre começou a alertar lá no início, lá em fevereiro, que nós deveríamos olhar para tudo, para a saúde e para a economia. Né? Que o papinho de fica em casa e a economia a gente vê depois, seria um chamamento do país à bancarrota. Né? E nós vimos isso ao longo desses quase 7 meses que o país está parado, entre algumas aspas. Quantos negócios nós não vimos sendo fechados, quantas pessoas nós não vimos sendo demitidas. E isso afeta diretamente não só a economia, mas a saúde, porque uma pessoa demitida, um empresário que perde o seu negócio, entra em depressão. E isso afeta o sistema imunológico dessa pessoa, enfim, propiciando inclusive a contaminação e eventualmente uma evolução ruim pela doença do Covid ou algumas outras. Né? Então, nós temos que ver isso. E, de uma forma muito clara e honesta, ele colocou os pingos nos is, falando que a culpa de toda a evolução do Covid, boa ou ruim, né, dentro do nosso país, não foi dele, e sim que houve uma culpa da imprensa, porque mundialmente a imprensa colocou a população mundial em pânico, e houve também uma questão jurídica, né, onde o nosso STF tirou toda a responsabilidade, toda a possibilidade dele agir de uma maneira mais efetiva, mais efusiva, determinando o que poderia ficar aberto, o que poderia ficar fechado e tudo mais, e dos governadores, óbvio, né? Porque quem tomou todas as decisões sobre fecha, abre, continua em quarentena ou não, foram os governadores, uma linha de apoio dos prefeitos, né? Que também fizeram das suas. Então, a imprensa, de novo, vem tentando falar que o Bolsonaro falou uma mentira. E eu desafio aqui a alguém provar que isso é mentira. Né? Uma vez que realmente a única coisa que coube ao governo federal nesses meses todos foi pagar a conta, né? E distribuir o que tinha de material, tentar fazer uma logística de material para cuidar das pessoas, né, da saúde das pessoas.
Então, fora isso, zero responsabilidade. E nessa questão de distribuir dinheiro para os estados e distribuir medicamentos hospitalares, medicamentos e equipamentos hospitalares, o nosso governo federal foi 10. Não faltou nada para ninguém. Não faltou leito, não faltou dinheiro, não faltou máscara, não faltou respirador, não faltou nada. Ninguém morreu no Brasil por falta de leito, de UTI ou respirador. Morreu sim pela política do fica em casa, né? Aí ele veio falando também sobre o auxílio emergencial, né? Que o governo aprovou rapidamente um auxílio emergencial de quase $1.000. Vamos entender isso aí, porque também a esquerda já bateu de todos os jeitos falando que era um absurdo. E não é. Na verdade, você tem que parar e fazer uma retrospectiva do que é esse auxílio. Se nós falarmos, o auxílio mensal, né, gira em torno de um pouco mais de $100, né, um pouco mais de $100. Se nós colocarmos todas as mensalidades, as 5 primeiras e depois as adicionais, isso vai girar em torno de $800 por aí, né? Só que existem pessoas que recebem mais, né? As mães solteiras, por exemplo, as mães que são chefe de família, recebem o dobro. Então isso já eleva muito o número. E aí quando você faz a média, fica em aproximadamente $1.000. A esquerda veio falando que ele estava mentindo e quando você olha os fatos, né, contra fatos não há argumentos. Ele usou a terminologia correta, que foi aproximadamente $1.000. E realmente aconteceu, e está chegando na mão de muita gente. Isso fomentou um pouco mais a economia, fez com que a nossa roda ainda girasse, né? Mesmo em meio a todo o isolamento social e as quarentenas impostas, né? Isso é um ponto que ele vem falando, realmente, quem quiser tirar essa autoria do Jair Bolsonaro é um grande FDP, é um grande hipócrita, que desde o princípio ele reforçou que o governo federal, na figura mais do presidente e alguns apoiadores dele, vinha falando do tratamento precoce dos sintomas. E aí foi o que nós descobrimos. Tudo o que a OMS falava do fique em casa, só vai para frente, só vá para o hospital se você tiver com falta de ar, e o imbecil do Luiz Henrique Mandetta também falou isso por meses a fio, e continua falando, é um retardado, se mostrou totalmente mentiroso. Nós só perdemos até hoje cerca de 140 mil vidas no Brasil. De novo, se é que todas as 140 mil vidas foram perdidas em função do Covid, ou seja, que o Covid foi o agente que causou a fatalidade, o evento morte, em função dessa política do fique em casa, em função dessa política do não vá ao hospital. Porque hoje nós sabemos, e eu já tenho praticamente acho, umas 30 pessoas que eu vi e convivi com a questão do coronavírus, que pegaram coronavírus, que tratando precocemente, minha gente, a pessoa pode até passar mal, mas sobrevive, né? A grande maioria das pessoas que eu vi que pegaram Covid, essas quase 30 ou mais, depois eu faço a contabilidade direitinho, não sofreram nada quando trataram no início, tá? E por glória divina, eu não tive ninguém desses 30 casos que eu vi que veio a óbito, tá? Enfim, então o tratamento tem que ser precoce, sim, tá? Outra coisa que ele alertou, ele falou que o nosso agronegócio continuou pujante, continuou trabalhando, não parou um dia sequer, e que isso, gente, alimentou cerca de 1/6 da população mundial. É muita gente, é mais de 1 bilhão de pessoas que comeram do nosso alimento, né? O que foi produzido nas terras brasileiras. E isso, gente, causa uma inveja absurda, né? E aí é linkado ao segundo ponto que nós vamos falar disso, que é da campanha de difamação mundial que o Brasil vem sofrendo, falando sobre as queimadas da Amazônia e Pantanal. Por que isso? Existe um olhar para que se faça negócios com
com países conscientes, com consciência ecológica e ambiental. E quando vem essa campanha de difamação, né, vocês podem ver, são países concorrentes do Brasil em produção de grãos e outras coisas. Né? Por que vem isso? Quando eles fazem esse tipo de alerta à comunidade mundial, alguns países, por protecionismo, seja lá o que for, suspendem os negócios com esse país que então está sendo acusado de negligência ou de ter sido condescendente com problemas ambientais. E isso é uma tentativa, sim, de afetar os negócios do agronegócio brasileiro. É por isso que ele fala da campanha de difamação. Não é uma campanha de difamação especificamente só do presidente. É uma campanha de difamação com interesses, ele chamou de interesses escusos, mas para mim são muito óbvios. São interesses financeiros para que algum outro país possa lucrar vendendo no lugar do Brasil. Isso minimamente falando. Existem várias outras coisas que podem estar por trás disso. Tá? E aí, o ponto, eu acho que mais polêmico, que foi quando ele falou sobre a cristofobia. Eu fui assistir o vídeo e ler também a transcrição. E aí eu faço aspas aqui para o nosso presidente para vocês entenderem a frase onde ele colocou a cristofobia. Ele: faça um apelo a toda a comunidade internacional pela liberdade religiosa e pelo combate à cristofobia. Fecha aspas. Gente, vamos olhar um pouquinho para o mundo e o que acontece. Ele, em momento algum, falou que a cristofobia é exclusiva no Brasil ou que pessoas no Brasil morrem por serem cristãos. Não foi isso que ele falou. O que ele falou foi sobre cristofobia na comunidade internacional. E aí, quando nós olhamos, o que acontece? Onde existem maiores problemas são as guerras religiosas. Nós temos aí o caso, por exemplo, dos extremistas islâmicos, o ISIS, né? O Estado Islâmico, que sim, faz uma cristofobia. Ataca o Ocidente, muitas vezes na figura dos Estados Unidos, como se os cristãos americanos fossem o diabo encarnado. Né? É isso que eles pregam. Então, existe toda uma briga também entre Israel e Palestina. Né? Então, e isso é uma guerra religiosa. Muita gente morre em função disso, de um lado e de outro. Tá? De um lado e de outro. Então, temos que olhar sempre com um olhar mais amplo. Se você for olhar só como uma crítica ou procurando pelo em ovo, que é o que a grande mídia vem fazendo, vai fazer a análise errada. Né? Então é isso, gente. A semana já está aí na metade, caminhamos para o final. Muita coisa continua acontecendo no Brasil, mas não vamos parar de analisar. Tá? Só fiquem de olho. Nosso presidente, de novo, perfeito não é, mas de longe até agora é o melhor presidente que nós já tivemos. Gente, muito obrigado por todos. Quem já é inscrito aqui, dá um joinha. Agradeço a sua audiência. Quem não é inscrito ainda, se inscreve no canal. Sempre vai ter conteúdo legal, nós vamos poder debater bastante. Ativa o sininho também para receber todas as nossas notificações. Comentem aqui. Tenho tido alguns comentários, deu uma diminuída, gente, nos comentários. Então comentem. Falem o que vocês estão achando. Falem o que está legal e o que não está legal. E compartilhem. Vamos continuar crescendo. A cada dia entram alguns novos inscritos. Agradeço muito. E a nossa meta é chegar em 1000 inscritos. E quando nós chegarmos na meta, eu não sou a Dilma, mas nós vamos dobrar a meta. Tá bom? Gente, obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima.